Olá, sou a professora Irene. E eu sou o professor Fábio Ferraz. Prepare-se para ampliar seus conhecimentos. Vamos Vamos lá? lá? Na aula de hoje, nós iremos falar sobre o Sistema Solar. Como nós já vimos, segundo os cientistas, o universo surgiu a partir do Big Bang, da grande explosão. Então existia um átomo primordial. Este átomo se explodiu, formando a grande explosão. Desta explosão originou-se o universo como nós o conhecemos, inclusive iniciando o processo de tempo e espaço que nós chamamos de presente, passado e futuro. No começo era tudo energia. Esta energia foi se transformando em matéria, na qual esta matéria, pelas forças fundamentais da física, principalmente a força da gravidade, formou chamada poeira cósmica. Esta poeira cósmica foi se unindo também através das forças fundamentais da física, principalmente a força da gravidade, formando os astros como nós os conhecemos. Os astros como estrela, planeta, asteroides, meteoros, enfim, tudo que existe no universo. E no sistema solar, nós temos os principais componentes sendo o Sol, a principal estrela do sistema solar, e 8 planetas, sendo esses 8 planetas Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Então, no sistema solar atual, nós temos 8 principais planetas. Mais uma vez, a representação desses planetas. Em relação à proximidade do Sol, nós temos Mercúrio, Vênus, Terra. Então, o nosso planeta é o terceiro planeta mais próximo do Sol, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. E em 2006 houve uma nova classificação dos planetas. Então, em 2006, segundo a União Astronômica Internacional, a OAI, existem 3 conceitos abaixo relacionados para categorizar um astro como planeta. Primeiro, orbitar ao redor de uma estrela. Segundo conceito, possuir gravidade própria. E terceiro conceito, ter sua órbita livre. Lembrando que essa sistematização é válida somente para o sistema solar. Então, baseando-se nesses princípios, esses novos conceitos, Plutão, que era considerado um planeta do sistema solar, ele foi rebaixado e hoje ele é considerado um planeta anão. Então, o sistema solar atual, ele apresenta 8 planetas, sendo os 4 mais longe do Sol, chamados planetas gasosos, e os 4 mais próximos do Sol, chamados de planetas rochosos. Então, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, eles têm a constituição rochosa, ou seja, solo. Podemos pisar no planeta. Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, eles têm o seu núcleo mais gasoso. Então, são planetas gasosos. E, como vimos, a partir do Big Bang, com o passar de bilhões de anos, formou-se a Via Láctea, que é a nossa galáxia. A partir da união da poeira cósmica que existia na nossa galáxia, formou-se o Sol, e o que não formou o Sol acabou se formando de forma isolada outras estruturas. Estruturas essas que nós vamos chamar de planetas. Então, através da união da poeira cósmica, formou-se o que nós conhecemos como astros do universo. O sistema solar é um conjunto de planetas
asteroides e cometas que giram ao redor do Sol. Cada um se mantém em sua respectiva órbita em virtude da intensa força gravitacional exercida pelo astro, que possui massa muito maior que a de qualquer outro planeta. O Sol não está exatamente no centro dessas órbitas, como pode ser visto na figura abaixo, razão pela qual os planetas podem encontrar-se às vezes mais próximo ou mais distante do astro. Então, o nosso sistema solar, ele apresenta o Sol como a sua principal estrela. É o Sol que tem uma massa, mais de 99% de todo o sistema solar, a sua massa, o seu peso, está concentrado na estrela Sol. Então, este Sol, por ter uma massa muito maior do que os outros, pela força da gravidade, ele acaba atraindo e mantendo esses planetas girando em torno do Sol. Então, não é a Terra que é o centro do universo, como já acreditamos um dia, mas o centro, não do universo, mas do sistema solar, é o nosso Sol. O que deve ser observado é que a órbita dos planetas não é uma órbita circular padronizada, né? É como se fosse uma órbita elíptica. Então vai ter momentos que vamos estar mais longe do Sol e momentos que vamos estar mais próximo do Sol. Então nós temos esse movimento em volta do Sol, que nós vamos ver que é um movimento de translação, e esse movimento, por respeitar uma órbita elíptica e não circunferencial, uma órbita elíptica, nós acabamos tendo momentos mais próximos do Sol e momentos mais distantes do Sol. Então, em relação ao Sol, o Sol não está exatamente no centro dessas órbitas, como pode-se ver na figura abaixo, razão pela qual os planetas podem se encontrar-se às vezes mais próximos ou mais distante do astro. Então, como já foi falado, nós temos o Sol como a estrela maior do nosso sistema, como principal astro do sistema solar, porém nós giramos em forma elíptica e não em forma circunferencial propriamente dita. E como nós já falamos, em 2006, segundo a União Astronômica Internacional, devido às novas regulamentações e conceitos gerados nessa reunião, essas exigências fizeram o Plutão sair de ser considerado um planeta. Então agora nós temos 8 planetas no sistema solar. E vamos agora falar de forma geral e simplória sobre os principais astros do universo. De forma geral, os principais astros do universo são as estrelas, planetas, satélites, asteroides, meteoros e cometas. Quais são as suas principais características? Em relação às estrelas, então produzem luz e calor próprio e existem em grande número. O Sol é a estrela mais luminosa que conhecemos. As estrelas têm uma vida longa, mas não infinita. O Sol, por exemplo, deve viver cerca de 11 bilhões de anos. Quando da morte de uma estrela gigante, pode-se formar o buraco negro. O Sol é, no universo, uma estrela considerada pequena, portanto, não tem perspectiva de se tornar um buraco negro. Um outro astro que nós temos são os planetas. Então, os planetas orbitam em torno do Sol e não têm luz própria. São 8. Em relação à proximidade do Sol, nós temos Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Em relação aos satélites naturais. Os satélites naturais são os astros menores
que giram em torno de outros astros maiores. Assim, a Lua é um satélite natural que gira ao redor da Terra. Um outro astro que nós temos são os asteroides. Então, são milhares de rochas que orbitam especialmente os planetas Marte e Júpiter. Com apenas algumas centenas de quilômetros, suas dimensões não são suficientes para que sejam considerados planetas. Os meteoros são fragmentos de um asteroide, podemos assim dizer. Os meteoros decorrem do lançamento de uma partícula sólida que se vaporiza na atmosfera, resultando num fenômeno luminoso popularmente conhecido como estrela cadente. Os meteoritos são pedaços de rocha e metal que conseguem chegar à Terra em estado sólido, em vez de se inflamar por completo na atmosfera, como que acontece com os meteoros. Então, de forma geral, podemos dizer que os meteoritos são sobras dos meteoros. E nós temos, por fim, os cometas, que são astros que se apresentam uma espécie de cauda quando próximos ao Sol. Geralmente não se formam no sistema solar, mas acabam entrando no sistema solar. São formados por gelo e oriundos dos gases do universo. Então, de forma bem geral, podemos dizer que as estrelas são astros que apresentam luz e calor próprio, os únicos. Planetas, como se fossem um astro grande em relação aos demais astros menores, que têm a sua órbita própria e que giram constantemente em torno de uma estrela. Os satélites podemos associar como se fossem pequenos planetas que giram em torno do seu astro, né, que seria o seu planeta. Os asteroides é como se fossem pequenos satélites formados por estrutura rochosa ou metálica, então sólidas, que ficam vagando pelo universo. Os meteoros, podemos dizer que seriam asteroides menores. Então, os asteroides menores que escapam, né, que quebram, que se fragmentam, né, e vagam, sendo visível a olho nu para nós, visível no universo, nós chamamos de meteoros. Então, os asteroides, de forma geral, nós não visualizamos da Terra a olho nu. Podemos dizer que o meteoro é um asteroide pequeno, capaz de ser visto pelos humanos a olho nu. E quando esses meteoros estão próximos da Terra, eles entram em atrito com a atmosfera terrestre e a atmosfera queima esse meteoro. E ao queimar, ele forma o que nós chamamos de estrela cadente. Geralmente, a grande maioria dos meteoros, eles se queimam por completo. Porém, alguns fragmentos podem sobrar, ou seja, resistir a esta queima da atmosfera, e vai chamar os formados meteoritos. Então, podemos dizer que os meteoritos seriam fragmentos de meteoros, e meteoros, fragmentos de asteroides. E nós temos, por fim, os cometas, que se diferenciam dos asteroides pela sua composição. Os asteroides são formados por rochas e metais. Já os cometas são formados por gelo. E esta sua cauda se dá no derretimento desse gelo quando ele se aproxima do Sol. Então, os cometas, quando estão longe do Sol, eles não apresentam essa cauda que nós falamos. Porém, ao se aproximar do Sol, pela temperatura, pelo calor, esse cometa começa a ser derretido, deixando um rastro que nós chamamos de cauda. Então, basicamente, asteroide é formado por rocha e metal, cometa é formado por gelo, meteoro seria um asteroide pequeno, meteorito seria um meteoro ainda menor, mas que agora está na superfície terrestre, ou seja, é uma pedra que nós podemos pegar ou visualizar que está na superfície terrestre.
tudo no universo está em constante movimento. Ou seja, nada está estático, nada está parado. E pelo que nós vimos, segundo a teoria do Big Bang, além de estar em movimento, está em expansão e em aceleração. Então, de forma geral, nós vamos apresentar 3 principais movimentos que existem entre os astros. Um que é o movimento de translação, um outro que é o movimento de rotação e um movimento de revolução. Existem outros movimentos, mas esses 3 são os principais que mais influenciam a vida cotidiana do ser humano. O que é o movimento de translação? É o movimento de um astro em volta da sua estrela, ou seja, do Sol. Então, no sistema solar, é o movimento que os astros fazem em volta do Sol. No caso do planeta Terra, nós demoramos 365 dias terrestres para iniciarmos. Vamos pensar no ponto inicial, nós demoramos 365 dias para dar uma volta completa no Sol. Então, os 365 dias é igual a 1 ano terrestre. Isso em relação à Terra. Cada outro planeta vai demorar mais ou menos dias para dar suas voltas em torno do Sol. Um outro movimento que nós temos é o movimento de rotação. Então, é o movimento de um astro em volta de si mesmo, no seu próprio eixo. Então, eu tenho, por exemplo, o Sol, ou a Lua, ou a Terra, e todos esses astros, sim, eles giram em torno de si próprio. Então, imagine que eu tivesse uma bola, essa bola fosse espetada e eu tivesse um globo terrestre, né, que vai girando em torno de si mesma. Então, aquele globo que vocês conhecem da escola, ou às vezes que vocês já viram em alguma feira de ciência. Então, eu tenho um próprio eixo e esse astro girando em torno de si mesmo. No caso da planeta Terra, esta volta completa que a Terra dá em si mesma, que é um movimento de rotação, ela demora 24 horas. Então, cada 24 horas equivale a um dia terrestre. Lembrando que a translação, que é em volta do Sol, ela vai ser responsável principalmente pelas estações do ano, já que o Sol ela vai irradiar a Terra de formas diferentes. Já a rotação, que é a volta em si mesma, ela vai ser responsável pelos dias, né? Ou seja, pelo fator manhã, tarde e noite. E nós temos um outro movimento chamado revolução. É um movimento da Lua em volta do seu planeta. Então, no nosso caso, nós temos como a nossa Lua, o nosso satélite natural, um nome propriamente chamado Lua. Então, a Lua, ela também faz um movimento que a gente fala que é de translação, só que é uma translação agora em volta da Terra. Então, esse movimento em volta da Terra nós chamamos de revolução. Então, é um movimento em volta da Terra, como se fosse exatamente em volta do Sol, mas em vez de ser em volta do Sol, ela faz em volta da Terra. Então é chamada de revolução. E aí sim, então a Terra gira em torno do Sol, que é a translação. Então a Lua também faz translação, porque ela também gira em torno do Sol. Só que além de girar em torno do Sol, que é a translação, a Lua faz também um outro tipo de translação, porque translação seria movimentar, né? Vamos assim dizer. Então, para ficar mais fácil entender, seu movimento em volta do Sol, translação. Seu movimento em volta da Terra, revolução. E seu movimento em torno de mim mesma é a chamada rotação. Por que eu falo que a translação é um tipo de revolução? Porque tem alguns livros, alguns autores que não usam a palavra revolução, e sim translação em volta do Sol, translação em volta da Terra. Outros autores, para ficar mais fácil o entendimento, evitar confusão, que é o que eu gosto, falam de translação em volta do Sol, revolução em volta do seu planeta e rotação em volta de si mesma. Temos que ter uma observação. O Sol também se move na Via Láctea, como todos os outros astros.
Além do movimento de rotação em torno de si mesmo, o Sol também se move ao redor da nossa galáxia, a Via Láctea. Em uma volta completa, dura nada menos que 225 milhões de anos, levando consigo todos os outros corpos do sistema solar. Então, como eu falei, nada está estático. Tudo no universo está em constante movimento. Então, nós temos movimento de translação, que vamos adotar, que é em volta do Sol. Temos a revolução, que é em volta de um planeta. E temos a rotação, que é em volta de si mesmo. E todos os astros, maiores principalmente, fazem esse tipo de movimento. Então, a Terra, Lua e o Sol, ambos fazem translação e rotação. E a Lua é que faria a revolução em torno da Terra. Vamos agora falar do movimento de rotação. Então, rotação é o movimento de rotação da Terra, é o giro que o planeta realiza ao redor do seu próprio eixo. No caso do planeta Terra, a duração do movimento de rotação é de 24 horas. E ele é responsável, portanto, pelo período do dia e período da noite, sendo que começa o dia do leste e termina no oeste. E a rotação, ela é chamada de anti-horária. Nesta imagem, podemos ver o movimento de rotação da Terra no seu próprio eixo. Nesta imagem, podemos ver a representação da inclinação do eixo da Terra. Então, aqui está demonstrando a inclinação do eixo da Terra. E com esta inclinação e a incidência de forma diferenciada dos raios solares na Terra, nós temos as linhas imaginárias do Equador e dos trópicos. Então, nós temos o Trópico de Câncer, que não passa pelo Brasil. Nós temos o Trópico de Capricórnio, que passa pelo Brasil, e a linha do Equador, que também passa pelo Brasil. Então, no Brasil, essa linha imaginária está presente no estado do Pará, Roraima, Amazonas e Amapá. Macapá é a única capital brasileira cortada pela linha do Equador. Então nós temos uma linha imaginária do Equador, que seria o meio do planeta Terra, que também passa pelo Brasil. O Trópico de Capricórnio passa por Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. E o Trópico de Câncer não passa. Então nós temos aqui uma imagem, embaixo seria o Polo Sul, a Antártida, e em cima o Polo Norte. E a região do hemisfério sul, né, do América do Sul, está aqui situado nessa região, sendo o Brasil o país continental que recebe a linha do Equador e recebe a linha de Capricórnio, Trópico de Capricórnio. E vamos falar agora do movimento de translação. O movimento de translação é aquele movimento em que um astro faz em torno do Sol. No caso da Terra, é o movimento que a Terra faz em torno do Sol. Esse movimento para a Terra, ele dura 365 dias e 6 horas, que equivale a um ano terrestre. Então, o movimento de translação para a Terra, ele vai dar a característica de um ano terrestre. Então, partindo, por exemplo, deste início, vamos colocar aqui o início sendo dezembro, que é o último mês do calendário atual que nós usamos. Então, a Terra, partindo de dezembro, ela vai demorar 365 dias para voltar ao seu ponto inicial. E aí, esse ciclo nós chamamos de translação. E como a Terra ela tem uma leve inclinação, ela vai ser irradiada pela luz do Sol de forma diferenciada durante o ano. Portanto, a partir daí, vai surgir as chamadas estações do ano. Lembrando que nós temos 4 estações, sendo verão,
outono, inverno e primavera. Então, se nós começarmos o ano, vamos considerar nesse ponto, então vamos começar o ano no dia 21 de dezembro, que é quando inicia-se, vamos assim dizer, a nossa contagem. Então, ela vai dar a volta em torno do Sol depois de 365 dias e voltará de novo para o dia 21 de dezembro do ano seguinte. Lembrando que ao mesmo tempo que a Terra faz o movimento de translação, ela continua fazendo um movimento de rotação. Então esses movimentos eles são contínuos, né, e ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que a Terra gira em torno de si própria, que é a rotação, ela gira em torno do Sol, que é a translação. E o que devemos observar é que, como nós temos essa inclinação e, portanto, o Sol vai irradiar de forma diferente a Terra, geralmente quando as características são de primavera no hemisfério norte, por exemplo, vai ser outono no hemisfério sul. Quando tem o verão, será inverno no outro hemisfério. Então vamos dizer que são antagonistas. Então o que acontece no hemisfério norte, acontece o oposto no hemisfério sul. Nesta imagem, podemos ver o movimento de translação que é em volta do Sol e de rotação no seu próprio eixo. Devido, portanto, ao movimento de translação, de rotação e de inclinação da Terra, nós teremos os conceitos de solstícios de verão e inverno e equinócio de primavera-outono. Então, o que vem a ser solstício? De forma geral e resumida, é quando os dias e as noites vão ser proporcionalmente diferentes. Como assim? Então, o Sol irá irradiar o planeta e uma parte será mais iluminada do que a outra parte no mesmo período de tempo. Então, por exemplo, o dia no hemisfério norte será mais tempo iluminado, né? Então, ou seja, até o começo da noite ainda continuará sendo iluminado. Já no hemisfério oposto, ele será a luminosidade será diminuída de forma mais precoce. Então, teoricamente, a noite teria mais duração de escuro, enquanto que o dia teria menos duração de claro. Então, quando eu tenho dia e noite, vamos pensar 24 horas, na teoria seriam 12 horas iluminado, 12 horas de escuridão. Quando eu tenho um período maior de iluminado e um período menor de escuridão, eu vou falar que são desproporcionais. Portanto, estamos num período de solstício. E o que vem a ser o equinócio? É quando os dias e noites proporcionalmente são iguais. Então seriam 12 horas de iluminação com 12 horas de escuridão. Então, nesse momento, nós falamos que estamos no equinócio. Geralmente, os solstícios, eles ocorrem no verão e inverno. Se é verão no norte, vai ser inverno no sul e vice-versa. Se for inverno no norte, será verão no sul. O equinócio, eles acontecem geralmente nas estações de primavera e outono. Se for primavera no hemisfério norte, outono no hemisfério sul e vice-versa. Então, nesta imagem, nós temos aqui a representação. Hemisfério norte, se é primavera, no sul será outono. Enquanto que no hemisfério sul seria primavera, no hemisfério norte, outono. Quando for inverno no hemisfério norte, verão no hemisfério sul. E quando for verão no hemisfério norte, será inverno no hemisfério sul. Então, solstício, dias e noites proporcionalmente diferentes. Equinócio, dias e noites proporcionalmente iguais. Geralmente, os solstícios ocorrem no verão e inverno, e o equinócio no primavera, outono. E vamos agora falar de um terceiro movimento, que é o movimento de revolução. Esse movimento de revolução nada mais é do que um movimento de translação que um astro faz em volta de um
planeta. Vemos sempre o mesmo lado da Lua. Isso acontece por causa da sua rotação sincronizada com a revolução. A Lua influencia diretamente nos movimentos das marés. Afinal, como a Lua tem a sua força da gravidade, ela atrai o oceano para sua direção e conforme esse movimento de rotação e revolução que ela faz e rotação que ela também faz, já que ela faz os 3 movimentos principais, ele vai chacoalhando o oceano. E esse chacoalhamento do oceano, vamos dizer que seriam os movimentos das marés. E a revolução, ela dura cerca de 28 dias. Então vamos lá. Vamos adotar os critérios que rotação é o giro que um astro faz sobre o seu próprio eixo. Translação é o movimento que um astro faz em torno do Sol. E revolução seria o movimento que a Lua faz em torno do seu planeta. Tudo bem? E como nós vimos, a órbita de um astro, do seu astro, seja ele planeta, seja ele a Lua, ele é elíptico, não é uma circunferência propriamente dita. Se não é uma circunferência, é uma posição elíptica, uma órbita elíptica, então vai ter momentos que um determinado astro vai estar mais longe da sua referência, assim como terá momentos em que este astro vai estar mais próximo da sua referência. Então, por exemplo, no caso da Lua, vai ter momento que ela vai estar mais longe da Terra e vai ter momento que a Lua vai estar mais próxima da Terra. Então, quando a Lua está mais longe, no ponto mais longe da Terra, nós falamos que a Lua está no seu apogeu. E quando a Lua estiver mais próxima da Terra, nós falamos que a Lua está no seu perigeu. Então, apogeu é o momento que a Lua está mais longe da Terra. Perigeu é o momento que a Lua está mais próxima da Terra. Então, como vimos, nós temos 3 principais movimentos: rotação, translação, revolução. Rotação é o movimento que o astro faz em seu próprio eixo. Translação é um movimento do astro em torno de uma estrela, no nosso caso, o Sol. E revolução é o movimento que um astro faz em torno do seu planeta, que no nosso caso é a Lua em torno da Terra. Em cima desses movimentos, nós vamos ter ainda os chamados eclipses. Então nós temos 2 tipos de eclipses: a eclipse lunar e a eclipse solar. Então, no caso da eclipse solar, ocorre quando a Lua está entre a Terra e o Sol. Então, nós temos o Sol que está irradiando a Terra e naquele momento a Lua está passando, através do seu movimento de revolução, entre a Terra e o Sol. Então, o Sol agora vai ser escurecido pela Lua. É o eclipse solar. E existe o eclipse lunar, que é quando, no caso, a Lua, ela vai estar, no caso, a Terra vai estar entre a Lua e o Sol. Então, o Sol vai estar irradiando, teoricamente, a Lua está sendo iluminada. No momento em que a Lua ela é encoberta pela Terra, ela deixa de ser iluminada e começa a ficar agora escurecida. Então, é o eclipse lunar, o eclipse onde a Lua será escondida pela Terra. Então, Terra entre Lua e Sol, eclipse lunar. Lua entre Sol e Terra, eclipse solar. E para finalizarmos a aula de hoje, fazer um breve resumo das informações. Então, lembrar que o sistema solar ele é formado pelo Sol como a sua principal estrela e os planetas. As estrelas vêm de nebulosas, que são gases do universo que se compactam, se unem, formando a estrela. A estrela ela possui
elementos químicos na sua composição que são radioativos. E esses elementos químicos, através da radiação, produzem luz e calor. Portanto, as estrelas, assim como o Sol, são os únicos astros com luz e calor próprio. A morte das estrelas sugere a formação do buraco negro. E o buraco negro ele surge através da morte de estrelas supermassivas, ou seja, grandes. E como referência, lembrarmos que o Sol, para o sistema solar, ele é a maior estrutura, o maior astro. Mas comparado no universo, o Sol ele é pequenininho. E nessa imagem nós podemos ver que existem sóis muito maiores do que o nosso Sol. Além disso, o sistema solar é formado por planetas, sendo os principais planetas, ou melhor, os planetas, do sistema solar, sendo Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. E esta classificação é dada em relação à proximidade do Sol. Portanto, a Terra é o terceiro planeta mais próximo do Sol. Aqui está um quadro comparativo entre os planetas. Então, esse é um detalhe técnico, dificilmente cobrado em vestibular, em concurso público, mas caso seja de interesse de vocês, dê uma pausa no vídeo e faça as comparações técnicas de um planeta com o outro. Na Terra, que é o que nos interessa, a distância em relação ao Sol, em média, é de 149 milhões de quilômetros. A translação, que é a volta em torno do Sol, de 365 dias. O período de rotação seriam de 23,9 horas, 24 horas, e as demais características do planeta Terra. Lembrar que os corpos celestes são astros, e astro é a designação comum que se dá aos corpos celestes que orbitam no espaço. Entre os astros encontram-se asteroides, cometas, estrelas, meteoros, planetas, planetóides, como é o caso do Plutão agora, e satélites naturais nós chamamos de luas. E basicamente os asteroides são grandes pedras rochosas, cometas são geralmente pedras de gelo, meteoroides, assim como meteoros, são restos, vamos dizer, de asteroides, sendo um meteoro totalmente desintegrado na atmosfera, e meteorito é o que cairia da Terra desse meteoro, e esse meteorito ele vai ficar existente como pedra na Terra. Então, asteroide, pedra grande, meteoro, pedra menor, e meteorito, restos de pedra do meteoro que ficaram existentes na superfície da Terra, no nosso planeta. E lembrar que ano-luz nada mais é do que uma unidade de medida correspondente à distância percorrida pela luz no vácuo durante um ano. A velocidade 300 mil quilômetros por segundo. Então é uma unidade de medida, como se fosse quilômetros, metros, centímetros, porém ela vai fazer uma medida altamente grande. Então nós chamamos a essa medição de ano-luz. E assim damos por encerrado mais esta videoaula e esperamos vocês no nosso próximo videoaula de estudo. Obrigado a todos e até a próxima. Agradecemos o seu interesse. Continue buscando sempre o seu conhecimento. E continue a assistir às nossas aulas. Até mais!